A mesa do jantar de domingo estava cuidadosamente posta, com a porcelana mais fina da vovó. Minha filha, Emília, com apenas 6 anos de idade, mal havia tocado em seus vegetais, quando seus olhos avistaram o bolo de chocolate, no balcão da cozinha. Vovó, Emília perguntou, com a voz suave e respeitosa. Posso por favor comer um pedaço de bolo? Mãe nem sequer olhou para cima, de sua taça de vinho. Ela simplesmente afirmou. Doces especiais são reservados para netos especiais, querida. Um pesado silêncio pairou sobre a mesa, durando por exatamente 3 segundos. Então, minha irmã Juliana foi a primeira a rir, quebrando a tensão não dita, que todos tentavam ignorar. Mãe, isso é realmente hilário, Juliana declarou, enquanto se servia de uma fatia generosa de bolo. Emília, talvez da próxima vez. Meu irmão Miguel, ainda mastigando, ofereceu um leve aceno. Sim, ele acrescentou, nós guardamos o melhor para momentos verdadeiramente especiais. O rosto brilhante de Emília imediatamente entristeceu. Ela se virou para mim, seus olhos cheios de perplexidade, tentando compreender por que ela não era considerada especial o suficiente para desfrutar do bolo. Minha jovem filha não sabia que pelos últimos 15 anos eu tinha sido considerada a decepção da família. Ela não podia saber que sua vovó tinha passado os últimos 6 anos criticando sutilmente minhas escolhas, fazendo comentários sobre o pai de Emília, Davi, nos deixando e insinuando que eu tinha de alguma forma arruinado minha própria vida. Gentilmente peguei a mão de Emília. Nós realmente deveríamos ir agora, eu anunciei. Mãe pousou sua taça de vinho, com um claro tinido. Você só está aqui há 2 horas, ela observou. Eu respondi calmamente. Acredito que já tivemos tempo de família suficiente por hoje. Mantive meu tom de voz equilibrado e exteriormente agradável. Juliana trocou um olhar cúmplice com Miguel. Tão sensível, ela sussurrou. Foi só uma brincadeira. Ajudei Emília cuidadosamente a vestir seu casaco, propositalmente demorando em cada botão. Mãe observava de sua cadeira. Aquela expressão familiar de leve desaprovação, gravada em suas feições. Era a mesma expressão que ela havia me dado anos atrás, quando escolhi uma universidade local, em vez de uma prestigiada. O mesmo olhar, quando decidi me casar com Davi. E novamente, após o divórcio, quando escolhi ficar com Emília. Você está realmente saindo, por causa de um pedaço de bolo? Mãe questionou. Estamos saindo, eu declarei firmemente. Porque minha filha fez uma pergunta simples e foi recebida com humilhação, em vez de uma resposta gentil. Peguei minha bolsa. Vamos, Emília, eu insisti. Pai finalmente falou, de seu lugar na outra ponta da mesa. Não seja tão dramática. Ele interveio. Sua mãe nunca tem má intenção com suas palavras. Ela nunca tem, eu ecoei. A viagem para casa foi preenchida pelo silêncio. Emília olhava pela janela do carro, processando em silêncio uma experiência que nenhuma criança de 6 anos deveria ter que suportar. Eu havia dedicado minha vida inteira, tentando atender às suas exigências. Frequentar as escolas preferidas, seguir uma carreira adequada, casar com o marido certo. No entanto, eu continuava sendo alvo constante de suas piadas, na melhor das hipóteses, apenas quase boa o suficiente. Paramos para tomar sorvete, no caminho de volta para casa. Emília escolheu uma casquinha dupla, com granulado colorido. Mais tarde, às 23h47, meu telefone vibrou suavemente, na mesa de cabeceira. Uma mensagem de texto da mãe apareceu. Eu tenho pensado sobre a situação da casa, dizia. Seu nome ainda está na escritura da propriedade, de quando seu pai incluiu todos os 3 filhos para fins fiscais. Precisamos discutir as opções de transferência, antes da reunião de planejamento patrimonial, agendada para o próximo mês. Olhei a mensagem intensamente, por um longo momento. Então, abri minha pasta de documentos digitais, localizando o arquivo específico que eu havia guardado por 3 semanas. Ele continha o contrato de compra e venda, os documentos de transferência de título, e todos os papéis de encerramento do advogado imobiliário. Anexei todos os 6 arquivos, a minha mensagem de resposta. A casa foi oficialmente vendida há 17 dias, eu digitei. O fechamento ocorreu na última terça-feira. Você deve receber a notificação formal da empresa de títulos até amanhã de manhã. Os novos proprietários tomarão posse em 43 dias. Adicionei uma última impactante frase. Propriedade premium, para pessoas premium. Após enviar a mensagem, desliguei meu telefone e fui dormir. A manhã seguinte começou, com 17 chamadas perdidas. Primeiro, preparei o café da manhã de Emília.
ovos mexidos, torrada com manteiga, e morangos frescos e maduros. Desfrutamos nossa refeição juntos, enquanto eu trançava o cabelo dela para a escola. Meu telefone tocou novamente, exatamente às 8h15. Finalmente decidi atender. O que você fez? A voz da mãe era aguda e frenética, um tom que eu nunca havia ouvido dela antes. Eu simplesmente exerci meus direitos legais, como proprietária do imóvel, eu declarei calmamente. A escritura da casa listava 3 proprietários: pai, você e eu. De acordo com o contrato de locação, qualquer proprietário poderia iniciar uma venda, mediante notificação adequada aos coproprietários. O que eu fiz? Continuei. Vi a carta registrada, 6 semanas atrás. Você não pode simplesmente vender nossa casa, ela exclamou. Eu vendi minha parte, eu a corrigi. No entanto, como nenhum comprador desejava uma parte parcial da propriedade, a venda por partição ordenada pelo tribunal prosseguiu conforme o planejado. É totalmente legal. Eu assegurei a ela. Minha advogada garantiu todos os detalhes. Isso é absolutamente insano, ela gritou. Onde nós vamos morar? Eu calmamente servi-me de mais uma xícara de café. Presumo, eu comecei. No mesmo lugar onde vocês esperavam que Emília e eu morássemos, quando refinanciaram a propriedade 8 anos atrás. E fizeram aquele segundo empréstimo hipotecário, sem nunca me informar. Aquele que quase arruinou meu score de crédito, quando os pagamentos foram perdidos. Um silêncio atordoado se seguiu. Como você? Ela gaguejou. Eu não sou tola, mãe, eu a interrompi. Eu sou apenas observadora. Há uma distinção significativa. Verifiquei a hora no meu relógio. Preciso levar Emília para a escola. Expliquei. Seu pai deseja falar com você, ela insistiu. Tenho certeza que sim, eu respondi. Peça a ele para entrar em contato com meu advogado em vez disso. Encerrei a ligação. A empresa de títulos ligou às 9h32, confirmando que todas as partes necessárias haviam sido de fato notificadas. O preço final de venda foi um substancial R$ 847 mil brasileiros. Depois de dividir os lucros em 3 partes e quitar as hipotecas existentes, minha parte totalizou R$ 186 mil brasileiros. Eu já havia depositado o cheque. Antes de continuarmos com esta história dramática, estou curiosa. De onde vocês, nossos incríveis espectadores, estão assistindo hoje? Deixe-me saber sua cidade ou país nos comentários abaixo. Agora, de volta à história. Juliana me contatou em seguida, sua voz cheia de acusação. Você vai realmente deixar mãe e pai sem casa? Ela exigiu. Eles têm 63 dias, eu a lembrei, para encontrar uma nova acomodação. Isso é consideravelmente mais aviso do que mãe deu a Emília, antes de humilhá-la no jantar. Foi simplesmente uma brincadeira sobre o bolo, Juliana argumentou. Não, eu retruquei. Foram 15 anos de piadas cruéis. 15 anos de ser percebida como inadequada. De ver minha filha ser tratada como um membro secundário da família, tudo porque a mãe dela não conseguiu atender aos padrões impossíveis de sua família. Você está sendo vingativa, ela acusou. Estou sendo equitativa, eu corrigi. Eles possuem 1/3 dos lucros. Eles são perfeitamente capazes de comprar um condomínio. A mensagem de texto de Miguel chegou às 10h15. Pai está sentindo dores no peito, dizia. Mãe afirma que você está lhe causando um ataque cardíaco. Eu prontamente encaminhei esta mensagem para minha advogada, Patrícia, com uma breve nota. Por favor, documente esta óbvia tentativa de manipulação emocional. Patrícia, minha advogada, me ligou às 11h. O advogado de seu pai entrou em contato. Ela me informou. Eles desejam negociar. Negociar o quê? Eu questionei. A venda já está finalizada. Eles propõem que você use sua parte dos fundos para ajudá-los a comprar uma nova casa. E coassine uma hipoteca. Eu ri genuinamente, uma risada real. Surpresa. Não, Patrícia respondeu. Eu antecipei que você diria isso. Eles estão ameaçando processar pelo valor total da propriedade, alegando que você a subvalorizou na venda por partição. A propriedade foi avaliada por um avaliador nomeado pelo tribunal em R$ 820 mil brasileiros, eu a lembrei. Nós a vendemos por R$ 847 mil brasileiros, bem acima do valor avaliado. Eu já estava em meu carro agora, dirigindo para meu escritório. Eles podem entrar com todos os processos que quiserem, eu declarei. Há mais uma questão, Patrícia disse cautelosamente.
Eles descobriram suas outras propriedades. Minha mão se apertou instintivamente, no volante. Como eles descobriram? Eu perguntei. Registros públicos, ela respondeu. Seu irmão fez uma busca de propriedade em seu nome. Claro que sim, eu suspirei. O grupo de bate-papo da família explodiu às 13h47. Miguel havia mandado mensagem. Você possui 4 imóveis para alugar. Juliana escreveu. Todo esse tempo, você tem fingido dificuldades financeiras, como uma mãe solteira. Pai acrescentou. Precisamos discutir este assunto, imediatamente. Eu digitei uma única e concisa resposta. Comprei meu primeiro imóvel para alugar, 12 anos atrás. Com a herança que vovó me deixou. Vocês se lembram da vovó, que todos vocês convenientemente esqueceram, após seu falecimento. Eu a visitava diligentemente, todas as semanas, no asilo. Por 3 anos consecutivos. Ela me legou 40 mil reais brasileiros. Eu os investi cuidadosamente. Sou hábil em investir. A mensagem da mãe apareceu. Você nos fez pensar que mal estava conseguindo se virar. Eu sou uma mãe solteira, que de fato mal está conseguindo se virar. Eu também sou astuta o suficiente para construir ativos significativos. Essas duas realidades não são mutuamente exclusivas. Juliana interveio novamente. Isso é absolutamente inacreditável. Ela exclamou. Você tem fingido ser pobre, enquanto acumulava toda essa propriedade. Tenho vivido frugalmente e investido sabiamente, eu expliquei. O que exatamente vocês têm feito com seu próprio dinheiro? Ah, certo, eu acrescentei, gastando em itens premium. A enxurrada de ligações persistiu durante toda a semana. O advogado do pai, o consultor financeiro da mãe. Até minha tia se envolveu, enviando longos e-mails, defendendo a lealdade familiar e o perdão. Eu escolhi ignorar a maior parte. A escola de Emília ligou na quinta-feira. Sua mãe está aqui agora, a administradora disse, afirmando ter autorização para pegar Emília. Ela absolutamente não tem. Eu declarei imediatamente. Ela não está na lista aprovada para retirada. Ela está bastante insistente. A administradora acrescentou. Chame a polícia se ela se recusar a sair. Eu instruí. Chegarei em 10 minutos. Ao chegar, mãe estava na secretaria da escola, envolvida em uma discussão acalorada, com a diretora. Ela se virou abruptamente quando me viu. Eu só queria ver minha neta. Ela implorou. A neta, eu respondi, mantendo a voz firme. Que não é prêmio o suficiente para bolo. Emília, eu disse suavemente. Venha comigo, por favor. Mãe estendeu a mão. Por favor, ela implorou. Podemos apenas conversar? Podemos nos comunicar através de advogados, eu a informei. Peguei firmemente a mão de Emília. Fique longe da minha filha, eu avisei. A diretora parecia visivelmente desconfortável. Senhora Anderson, ela interveio. Eu terei que pedir que a senhora se retire das instalações. Naquela noite, Emília me perguntou por que sua vovó havia visitado a escola. Às vezes os adultos cometem erros, eu expliquei, aninhando seu cobertor com segurança ao redor dela. E nem sempre sabem como corrigi-los. A vovó está realmente arrependida? Ela questionou. Não sei, meu amor, eu respondi. Talvez. Você ainda está brava por causa do bolo? Ela perguntou inocentemente. Gentilmente, afastei o cabelo de sua testa. Não estou brava por causa do bolo, querida, eu esclareci. Estou brava porque alguém fez você sentir como se não fosse boa o suficiente. Você é sempre boa o suficiente, Emília. Sempre. Emília ponderou sobre isso por um momento. Nós temos dinheiro suficiente agora de vender a casa? Ela perguntou, com uma percepção surpreendente. Criança esperta, pensei. Nós vamos ficar perfeitamente bem, eu a assegurei. Podemos ter um cachorro? Ela então perguntou, com os olhos cheios de esperança. Eu sorri calorosamente. Talvez. Veremos. Um convite formal para jantar chegou, via carta registrada, 2 semanas depois. Mãe desejava oferecer suas desculpas. Toda a família estaria presente. Por favor, traga Emília. A nota solicitava. Eu declinei educadamente, por e-mail. Mãe apareceu em meu escritório, 3 dias depois. A segurança ligou para minha permissão, antes de permitir sua entrada. 5 minutos, eu declarei. Observei que ela parecia um pouco menor, mais velha. Até. Estou realmente arrependida. Ela começou. De qual parte específica? Eu perguntei. De tudo.
Ela sussurrou. O comentário sobre o bolo. Os anos de constante crítica, fazendo você se sentir inferior. Ela nervosamente torceu as mãos. Seu pai e eu temos conversado. Nós fomos absolutamente terríveis, ela admitiu. Sim, vocês foram, eu confirmei. Não espero seu perdão. Ela continuou. Eu só queria que você soubesse que eu finalmente entendo. Como nós a maltratamos, como maltratamos Emília. Sua voz falhou de emoção. Ela é minha neta. Ela é perfeita. E eu a fiz se sentir indesejada. Eu não respondi. Encontramos um condomínio, mãe prosseguiu. Menor, mais gerenciável. Estamos fazendo um downsizing, como deveríamos ter feito anos atrás. Ela produziu um envelope lacrado. Este é um cheque, para o fundo de faculdade da Emília. Não é suficiente, ela confessou. Não é nem perto do suficiente, mas é um começo. Peguei o envelope de sua mão. Dentro, havia um cheque, de 25 mil reais brasileiros. Não estou pedindo para você depositá-lo, mãe disse suavemente. Estou pedindo para você considerar, nos permitir tentar de novo. Para trazer Emília de volta às nossas vidas. Mãe, eu disse. Seu pai teve um susto de saúde real na semana passada. Um genuíno, não a mensagem de texto manipuladora que Miguel enviou. Isso nos fez perceber quanto tempo desperdiçamos, sendo orgulhosos e julgadores. Ela enxugou as lágrimas. Não quero morrer, com minha neta acreditando que ela não é prêmio o suficiente. Eu propositalmente coloquei o cheque sobre minha mesa. Emília agora faz terapia, toda quinta-feira, eu revelei, por causa do incidente do bolo e tudo o que se seguiu. Ela tem apenas 6 anos de idade e precisa de terapia para compreender por que sua própria família não a valoriza. O rosto da mãe visivelmente desmoronou. Se você realmente deseja fazer parte de nossas vidas novamente, você deve começar por aí, eu declarei claramente. Você paga pela terapia. Você participa das sessões familiares que o terapeuta recomendar. Você faz o trabalho necessário. Eu me levantei, sinalizando o fim. Seus 5 minutos acabaram, eu anunciei. Ela assentiu lentamente, pegando sua bolsa. Na porta, ela parou e se virou. Você estava certa em vender a casa. Ela concedeu. Nós nunca realmente apreciamos o que tínhamos. Nada disso. Depois que ela saiu, eu permaneci em minha mesa por um longo tempo, olhando para o cheque. Emília merecia avós que a amassem incondicionalmente, mas ela também merecia uma mãe que a protegesse daqueles que não podiam. Depositei o cheque no fundo de faculdade de Emília naquela mesma tarde. Mas eu não liguei de volta para a mãe. Ainda não. Talvez nunca. Algumas coisas, nem mesmo as avós premium, podem simplesmente comprar.